Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa série Arquitetura e Futebol e hoje nós vamos falar do estádio do Internacional. Olha só, essa série ela tá fazendo um sucesso bem legal aqui no YouTube. Vou deixar a playlist aqui. Já foram 9 times da Série A, os estádios analisados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, inscreva-se aqui no canal, dê uma curtida se você gostar do vídeo. Fica até o final para você dar uma conferida, porque aqui eu analiso o estádio de forma completa. Como assim de forma completa? Primeira coisa, nós vamos pegar o estádio do Internacional, vamos puxar a história dele, o entorno desse estádio, vamos falar do ponto principal que você não sabe. Esse vídeo está sendo gravado agora em 2026, é muito atualizado. Então, aqui eu vou colocar até as reformas e planejamento futuro que esse estádio tem. Lembrando que todo estádio, mais bonito que seja, nós observamos aqui, ele tem pontos positivos e pontos negativos. E você já sabe qual é o ponto negativo do estádio do Internacional? Se você não sabe, se você quer saber também quais são as reformas aí, fica até o final, conteúdo interessantíssimo para você. Bora lá pro vídeo. Para entender o Beira-Rio, precisamos voltar à década de 1950. O Internacional jogava no estádio dos Eucaliptos, que já não comportava o tamanho da torcida. O clube precisava de um coliseu. Em 1956, a Prefeitura de Porto Alegre doou um terreno para o clube. O grande detalhe e o maior pesadelo para qualquer construtor é que o terreno era, na verdade, uma área submersa no Lago Guaíba. Então, olha só, isso aqui parece um presente de grego. A prefeitura deu um presente de grego para o time do Internacional. A construção, olha só, nós estamos aí na época de 1956. Pensa a tecnologia daquela época. Aí vai e entrega um terreno que teria que ser construído sobre as águas do Rio Guaíba. Pensa a situação. Então realmente era um grande problema, mas aqui entra o grande diferencial e o que o time, né, e a empresa ali que construiu fez, que foi realmente uma grande obra e conseguindo vencer esses obstáculos. O clube tinha a posse do espelho d'água, mas precisaria criar o solo. É aí que entra um dos capítulos mais fascinantes da história civil do Brasil, a campanha do tijolo. Sem grandes aportes financeiros, o aterro e a construção inicial foram erguidos com a ajuda braçal da própria torcida colorada, que levava cimento, ferro e tijolos para a obra ao longo de quase uma década. Vou parar aqui, porque olha só, pensa isso comigo, você que é torcedor do Internacional. Meu amigo, os torcedores eles fizeram a parte da obra ali. Eles colocou mão na massa. Eu fico vendo, né? Muitas torcidas hoje jamais fariam isso, fariam isso. Mas na época o pessoal se entregou porque eles queriam ver o time com estádio bonito, completo. Então, assim, pessoas que davam sangue ali mesmo. Então, isso é um grande diferencial. Acho que na série a gente teve uma situação de outro clube, eu não vou citar nomes de clubes aqui diferentes em vídeos, tá? Mas tivemos apenas um clube aí que a torcida também fez algo, mas não dessa forma e não parecido igual foi com o Internacional. Então a gente observa que a torcida do Internacional é uma torcida apaixonada. Apaixonada. Eu observo até hoje ainda, né? Lógico, para montar esse vídeo aqui, eu pesquiso antes, eu vou atrás das informações e algo que eu percebi a torcida do Internacional é uma torcida muito apaixonada pelo time. Isso aí é um grande diferencial. Eu creio até ali pela questão dos jogos, né, de motivacional também para os jogadores e também a cobrança também que, né, de certa forma deve sim acontecer quando tem uma torcida apaixonada aí em dias de jogos. Então vamos lá focar aqui para o vídeo. Entrando na parte técnica da construção original, o projeto arquitetônico foi assinado por Rui Tedesco. O desafio de fundação aqui foi colossal. Estamos falando de cravar estacas em um solo de aterro recente, instável e úmido para suportar milhares de toneladas de concreto. O design original seguiu a cartilha monumental da época, uma planta elíptica, perfeita, com arquibancadas simétricas, divididas em 2 anéis e um grande vão aberto.
O uso do concreto armado aparente deixava clara a influência da arquitetura modernista e brutalista da época. A inauguração aconteceu em 1969, entregando um gigante de concreto que desafiava a topografia da capital gaúcha. Então, nessa época, a gente já vivia a arquitetura moderna, que vinha ali da Europa. Então, por exemplo, vou pegar ali Lina Bobardi, talvez você não conheça, mas foi ela que fez o MASP. O MASP aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, o que você observa? O MASP é enorme ali, com a estrutura de concreto, ela trouxe essa arquitetura moderna para cá. E o estádio do Internacional, ele segue essa metodologia, o que é interessante, porque sim, é uma arquitetura moderna também da época, que era o que estava mais atual, né, naquela época de 1956 para frente ali, coroando a orla do Guaíba, que hoje é a área de lazer mais valorizada de Porto Alegre. O complexo abriga o Parque Gigante, as piscinas e o ginásio Gigantinho. Do ponto de vista imobiliário, é 1 metro quadrado prêmio. Porém, urbanisticamente, o estádio cria uma ilha. Ele é espremido entre o Lago Guaíba e vias arteriais de alto fluxo. O edifício garagem, construído posteriormente, resolveu o problema de vagas, mas criou um paredão cego voltado para o lago, subaproveitando uma área que poderia ter um forte uso comercial e de convivência com vista para as águas. Quando a gente pega a parte do entorno e observa que eles colocam um paredão, hoje, o que as pessoas estão valorizando? A pessoa está numa cidade movimentada, cabeça pesada. Então as pessoas querem o quê? Uma vista, né? Uma vista bonita ali para um rio. Então as pessoas até fazem viagem para poder ter uma vista bonita. E aqui eles desperdiçaram essa oportunidade virando, né, uma vista, colocando ponto comercial, porque isso iria agregar mais valor aí ainda para o estádio. O grande divisor de águas na arquitetura do Beira-Rio foi a Copa do Mundo de 2014. E aqui temos uma aula de arquitetura. O clube rejeitou a ideia de demolir e construir do zero, optando por um retrofit, assinado pelo escritório Hype Studio. O desafio estrutural era imenso. Como cobrir um estádio de 1969 sem que o peso da nova cobertura colapsasse a arquibancada antiga? A solução foi brilhante. Foram construídas novas fundações periféricas totalmente independentes do estádio original. Sobre elas ergueram-se 65 pilares metálicos que sustentam as famosas 65 folhas da cobertura. Além da cobertura, o campo foi rebaixado, a arquibancada inferior foi demolida e refeita com uma inclinação maior e muito mais próxima do gramado, transformando o perfil olímpico antigo em um perfil de arena moderna. Pontos positivos. Sob a ótica da arquitetura, o Beira-Rio tem acertos fantásticos. O primeiro é a simbiose dos materiais. A membrana da cobertura é feita de politetrafluoretileno. Ela é autolimpante, translúcida, o que permite a insolação do gramado e extremamente leve. Ela abraça o concreto antigo sem tocá-lo, criando uma ventilação cruzada natural entre a fachada antiga e a nova estrutura. O segundo ponto é a acústica. O formato curvo e inclinado das folhas metálicas funciona como uma concha acústica perfeita, rebatendo o som da torcida direto para o centro do gramado. É um projeto que conseguiu preservar o patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, entregar padrão FIFA de hospitalidade e conforto. Sobre os pontos positivos, eu vou até falar aqui que, em questão da acústica, a gente viu nos outros estádios muito problema. Até nos estádios que foram pensados um pouco a acústica, não chegou nessa perfeição. Porque olha só, quando o som ele bate ali no teto e ele consegue voltar direcionado para o campo, isso gera uma sensação de caldeirão real. Então, quando a torcida enche o estádio, tem uma pressão que é gerada em campo. E isso para jogos finais, jogos de campeonato, são extremamente importantes porque você vê o quê? Elementos arquitetônicos que gera uma sensação impactante. Até vou perguntar, você que vai no estádio aí do Internacional, você percebe essa sensação de caldeirão, de acústica ou não? Ou se você já foi em outro estádio,
como que é essa comparação? Depois comenta aqui só para mim poder saber, né, como que é essa experiência aí dentro do estádio quando você compara com outros, para ver se é perceptível realmente essa análise que eu estou fazendo aqui. O maior ponto negativo do Beira-Rio é a sua vulnerabilidade topográfica. Como o complexo está em uma cota de elevação baixíssima, construído sobre um aterro, ele é refém do nível do Guaíba. Vimos isso de forma trágica nas enchentes de maio de 2024, quando o nível inteiro, vestiários, áreas VIPs e o CT do Parque Gigante foram engolidos pelas águas, causando dezenas de milhões em prejuízo. Outro ponto negativo é a distância do anel superior. Por ser uma planta elíptica antiga, quem senta nos anéis superiores atrás dos gols ainda fica consideravelmente distante do campo, se comparado a arenas modernas de planta retangular. Então, quando é colocado aqui os pontos negativos, a gente precisa entender que, apesar de ter se enquadrado em um padrão FIFA ali, passado, né, pela reforma ali, devido à questão da Copa de 2014 aqui no Brasil, ele não foi demolido. O estádio não foi demolido, então ele foi reformado, trazendo as melhores tecnologias possíveis daquela época para esse estádio. Mas não foi possível solucionar todos os problemas, porque já tinha problemas, então foi melhorado, mas ficou alguns. Justamente, né, devido a questões aí que tinha coisa ali que não era possível de se fazer. Mas existem agora reformas aí que estão sendo previstas, mudanças que estão sendo previstas para os próximos anos, agora a partir de 2026, e é isso que eu quero falar aqui agora para você. Vamos lá. O Internacional está em plena fase de adaptação e expansão. O foco da engenharia do clube mudou. A palavra de ordem agora é resiliência climática. O clube está investindo em sistema de comportas metálicas definitivas, elevação de quadros de energia e reestruturação das bombas de drenagem do gramado, para garantir que o desastre de 2024 não se repita. Além disso, o complexo está expandindo sua capacidade de gerar receita. O ginásio Gigantinho finalmente entrou em uma reforma estrutural pesada, em parceria com a iniciativa privada, para virar um polo de shows moderno. E o próprio estádio acabou de receber um upgrade no sistema de iluminação em LED e infraestrutura de rede, já que o Beira-Rio se prepara para ser um dos palcos principais da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que vai acontecer no ano que vem, em 2027. Para o período entre 2026 e 2030, o Internacional foca na modernização tecnológica e na revitalização completa do seu complexo, com destaque para a entrega do novo Gigantinho. O clube encerrou em 2025 uma série de melhorias estruturais e planeja continuar a modernização nos anos seguintes para garantir conforto e funcionalidade em todos os espaços. Em 2026, vai focar em infraestrutura digital. O estádio Beira-Rio receberá infraestrutura de conectividade 4G e 5G em uma parceria com a Vital, visando melhorar a experiência tecnológica dos torcedores. Expansão de capacidade. A direção do clube iniciou estudos para ampliar a área de torcedores no Beira-Rio, visando aumentar a capacidade total do estádio. Recuperação do gramado. Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o campo passou por uma troca completa no fim de 2024, integrando novas camadas de drenagem e base para garantir resistência e durabilidade para as próximas temporadas. Projeto do novo Gigantinho. A obra mais significativa do complexo, com entrega prevista para este período, é a transformação do ginásio. Previsão de entrega final desse ano agora de 2026. Investimento, cerca de 18 milhões viabilizados via parceria. Melhorias. Substituição total da cobertura e revitalização das arquibancadas. Instalação de um piso modular removível, permitindo que o espaço receba desde competições esportivas, futsal, vôlei, basquete, até grandes shows e eventos corporativos. E capacidade para mais de 10 mil torcedores. Então essas são as melhorias aí que estão previstas para o estádio aí do Internacional. Eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, inscreva-se no canal, dê uma curtida e lembre-se, a arquitetura está em tudo, até no futebol.